Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Também estão indecisos se ficam de manga curta ou se botam casaco. Eu vim de casaco e tirei. Certamente depois eu vou botar o casaco de novo. A gente chegou nessa época aí do ano. Não adianta, a gente mora em Bento, a gente sabe como é que é. A gente está acostumado com isso. Gente, como é bom a gente poder estar aqui mais um domingo, louvando a Deus, a gente podendo refletir sobre a palavra dele, a gente poder cantar para Deus. Isso, sem dúvida nenhuma, é um baita privilégio que a gente tem de cantar a Deus, falar do nosso coração para Deus, mas também ouvir aquilo que Deus tem a nos falar através da palavra dele. Gente, como o tempo passa rápido, se eu perguntar para vocês, certamente, como é que foi a semana, vocês vão dizer, nossa, foi uma semana corrida. Principalmente o pessoal aí no trabalho, né? Às vezes a gente está no meio da semana e pergunta, como é que tá? Estamos na correria, estamos correndo para cima e para baixo. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas parece que foi ontem que a gente estava comemorando o Natal, o Ano Novo. Parece que foi logo ali. E se eu falar para vocês que já faz um mês que a gente comemorou a Páscoa, parece que foi pouco tempo, né? Mas passa tão rápido as coisas que a gente acaba não percebendo. Mas a gente já está no final de abril. Já são 4 meses do Natal. 4 meses do final de ano, da virada do ano. E já faz um mês desde que a gente comemorou a Páscoa. Quase um mês, né? E justamente quando a gente para para pensar nessas coisas, a gente chega à conclusão de como as coisas passam depressa. Elas passam voando. Parece que foi ontem. Eu era pequenininho, eu não sei quantos se lembram, mas lá na frente da antiga aliança tinha uns corrimão lá na frente. Parece que foi ontem que eu ficava correndo lá na frente, me equilibrando para não cair. A nossa diversão antes de chegar antes da aliança, fazer isso. Né? Parece que foi ontem que eu estava no auge dos meus 12 anos de idade, indo nos rodeios, declamando, dançando chula. Parece que foi logo ali. Parece que faz pouco tempo que eu peguei o Bernardo no colo. Posso dizer, carreguei no colo. E aí tá um gurizão aí, quase 18 anos, maior do que eu, um bigode de dar respeito, já se alistando para ir pro exército, né? Já tá pegando umas dicas com o Felipe, né? Mas parece que passou tão rápido, parece que foi logo ali. Já fazem, inclusive, 11 anos que eu mesmo servi no exército brasileiro. 11 anos. Já vai fazer 12 anos, né? Vai fechar 12 anos. Então passa tudo muito rápido. A vida passa rápido. Parece assim, passou bastante tempo, mas parece que foi ontem que eu estava no meu trabalho e eu vi a moça mais linda do mundo sentar no meu lado e eu poder estar ali dividindo o meu trabalho com ela. Parece que foi ontem, mas amanhã, inclusive, fazem 5 anos que a Nath mora em Bento. 5 anos. E fazem 5 anos que eu partilho todos os dias, os meus dias com o amor da minha vida. Mas a questão é que o tempo passa depressa, tudo passa muito rápido. O tempo é transitório. Porém, a gente sabe que existe um Deus que permanece, um Deus que é eterno e que, de fato, Ele é. Ele não está sendo, Ele não foi, Ele é. E é justamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente poder meditar hoje à noite sobre a palavra de Deus. Então eu queria convidar vocês a abrir as Bíblias de vocês, assim. Não vou falar o lugar ainda, mas pega a Bíblia de você assim, abre bem no meio. Bem no meio. Bem no meio. Vai dar se não der no Salmo 90, vai dar muito próximo. Mas tem que ser bem no meio. A gente vai ler o Salmo 90 inteiro. Salmo muito antigo. Vamos lá, Salmo 90. Diz assim, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, filhos dos homens, ou seres humanos, né? De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou. Como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70
ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos transforma, o teu evangelho nos transforma de dentro para fora. Nós somos gratos, Pai, pelo privilégio de podermos meditar na tua palavra dia e noite, Pai. Porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. E hoje nós vivemos para o Senhor. Somos gratos, Pai, por receber vida e vida abundante através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai, que as palavras faladas hoje à noite, Pai, sejam para a tua honra e glória, Pai. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja adorado, mas que também o Senhor fale ao nosso coração. Que sejamos transformados pela tua palavra e a tua palavra somente. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, gente, esse salmo é um salmo muito famoso, certamente vários de vocês já leram, já ouviram falar desse salmo. Salmo que tem algumas frases muito conhecidas, né? 1000 anos são como um dia para ti, né? E esse salmo que a gente acabou de ler é o salmo mais antigo de toda a Bíblia. O salmo mais antigo de todo o Saltério. Sendo o único salmo que a sua autoria é atribuída a Moisés. Atribuída a Moisés. A gente pode ver isso logo no título. Se você pegar na sua Bíblia, vai estar escrito Oração de Moisés, homem de Deus. Eu não sei se você sabe, mas os textos bíblicos, né, eles são subdivididos em versículos e perícopes. Né? O que é isso? Né? Versículo a gente sabe, mas perícope é nada mais do que um parágrafo, né, separados por tema. Se você pegar a sua Bíblia em outros livros da Bíblia, né, você vai ver vários versículos, vai ver muitas vezes tem uma separação de um parágrafo e tem um título para esse parágrafo, para aquele tema que está sendo falado ali. Só que essas divisões de versículos e de temas, né, de perícopes, elas não foram escritas originalmente pelos autores da Bíblia. Ela foi acrescentada posteriormente só para nos guiar. Só para dizer, esse texto aqui está falando disso. Ou para a gente guiar quando a gente vai falar de um versículo, por exemplo, João 3,16. Né? O apóstolo João, quando ele escreveu João 3,16, ele não escreveu João 3,16. Ele escreveu por extenso, num rolo, né? Lá com tinta, e ele não colocou essa organização. Essa organização veio depois para facilitar para todos nós. Porém, existem alguns textos bíblicos que de fato têm um título desse texto. E esse salmo que a gente acabou de ler, ele tem um título. E esse título está lá no original, lá no hebraico. Tá? Quando pegar o rolo em hebraico, está escrito lá, Oração de Moisés, homem de Deus. Existem salmos que são atribuídos a outros autores, como a Davi, Salomão, Asaf, ou até mesmo os filhos de Coré. E tem muitos salmos que são desconhecidos, que a gente não sabe quem é o seu autor. Por exemplo, se a gente olhar o Salmo 91, que é o salmo logo após, não vai ter título nenhum e a gente não sabe quem está falando. Então a gente pode, vendo o que o salmista está falando, às vezes tem um contexto histórico, a gente consegue, é tal pessoa que está falando, né, ou pelo tipo da escrita. Mas aqui, Salmo 90 é um salmo atribuído a Moisés, né, uma oração de Moisés. E nessa oração, nesse poema, por que não dizer de Moisés, a gente vê algumas peculiaridades. Mas o que nos chama a atenção é quem está escrevendo esse salmo. Porque é o único salmo de Moisés. É o único salmo de Moisés. E esse Moisés que está escrevendo aqui é o cara lá do Pentateuco, né? E sem dúvida nenhuma é um dos homens mais importantes de todo o Pentateuco, e por que não dizer o homem mais importante de todo o Antigo Testamento. O profeta mais importante. Ele escreveu muitas coisas, inclusive sobre a criação, sobre as leis de Deus. Ele, sem dúvida nenhuma, é o homem mais importante, o profeta mais importante do Antigo Testamento.
Moisés é aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros escritos por Moisés. E esse mesmo Moisés, que é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, ele é aquele que foi escolhido por Deus para ser o representante dele para libertar o povo do Egito. Você certamente já ouviu essa história, onde que Moisés vai lá no Egito libertar o povo de Israel, né? Depois tem toda uma história, vários milagres acontecem, mas Moisés ele é chamado por Deus. Naquele episódio da sarça ardente. Ele é aquele que subiu no Monte Sinai para falar com Deus e receber a lei de Deus. Ele recebeu as tábuas da lei para falar para o povo e aquilo que a gente tem lá em Êxodo 20. Esse Moisés que está escrevendo esse salmo. Esse mesmo Moisés que tirou o pessoal lá do Egito é o mesmo Moisés que vai guiando o povo durante aquela perambulação de 40 anos no deserto. É Moisés que guia esse povo. Moisés que leva para eles a mensagem, que guia, que orienta esse povo, que fala com Deus e fala com o povo. Fala com o povo, fala com Deus. Ele vai levando essa mensagem. Ele guia esse povo rebelde que saiu do Egito e que, por causa da sua desobediência, ficou 40 anos no deserto. Não foi por acaso, foi por desobediência. Aquele povo que viu o mar se abrir, que viu Moisés subindo no monte, esse povo desobedeceu. E o castigo de Deus para aquele povo foi que todos aqueles que tinham mais de 20 anos iam morrer no deserto. Por isso que eles ficam 40 anos andando em círculo. Porque aquela geração morre e uma nova se levanta. Os seus próprios filhos são aqueles que entram na terra prometida. Não são os pais, mas são os filhos que viram a conquista da terra. Então, a gente vê todo esse drama acontecendo na história da redenção, né? Logo no início de Êxodo até Deuteronômio, a gente vê tudo isso acontecendo. Várias e várias pessoas morrendo. A partir lá de Números 14, tem esse decreto de Deus falando, ninguém vai passar. Inclusive, nem o Moisés vai para a terra prometida. Toda aquela geração morre. E não tem período melhor para encaixar esse salmo do que exatamente esse período. Um período onde que o povo foi rejeitado por Deus, aquela geração foi rejeitada. E vocês imaginem, gente, mais de 1 milhão de pessoas morrendo em 40 anos. Se vocês fizerem a conta, vai dar bastante gente por dia. E eles estão no meio do deserto. E Moisés está ali escrevendo esse salmo, vendo tudo isso acontecendo diante de Deus. Moisés está escrevendo isso para Deus e não é à toa que a Moisés é atribuído o título de homem de Deus. No Pentateuco só Moisés recebe esse título. E algumas vezes em outros livros do Antigo Testamento também. Moisés, ele é homem de Deus, exatamente como diz o título desse salmo. Oração de Moisés, homem de Deus. E sendo homem de Deus, Moisés sabe quem Deus é. Ele sabe com quem que ele está falando. E tudo isso fica muito claro logo nos primeiros versículos que Moisés está passando ali no salmo, que ele está escrevendo, que ele está orando. Ele diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Alguns meses atrás, eu pude compartilhar aqui à frente sobre como devem ser as nossas orações. Não sei se vocês se lembram disso, mas naquele dia eu comentei que as nossas orações, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor por socorro, pedido de ajuda, nós deveríamos chegar a Deus por quem Ele é. Deus, olha, é isso, olhar para a grandeza de Deus, adorar a Deus. E aqui nós temos o homem mais importante do Antigo Testamento nos ensinando a fazer isso, nos ensinando a orar. Ele está nos ensinando na prática o que é orar, o que é louvar e adorar a Deus. Como devem ser as nossas orações. Só que além de tudo isso, Moisés está nos ensinando não só como fazer uma oração, como adorar a Deus, mas ele está dizendo quem Deus é para a gente. É isso que Moisés está fazendo. Na sua oração, ele está acima de tudo diante de Deus. E os seus olhos não estão olhando para as circunstâncias, mas estão olhando para Deus. Ele está olhando para aquele que é eterno, aquele que permanece de geração em geração. Ele começa afirmando a verdade de que o próprio Deus é a sua esperança, é o seu refúgio. Ele é a sua morada, é o lugar onde que Moisés não se sente abalado. E pensa no contexto, Moisés está vendo toda aquela geração dele caindo no deserto, morrendo. Ele está vendo os amigos dele morrendo. Uma nova geração tomar o seu lugar, porém, ele confia em Deus. A esperança dele está em Deus.
Diante da transitoriedade da vida humana, ele está confiando e depositando toda a esperança dele em Deus. Não no próprio taco, mas em Deus. Porque ele sabe que, de geração em geração, Deus continua sendo Deus. É o seu refúgio, a sua fortaleza. O deserto, com todos os desafios que ele tem, traz várias inseguranças para Moisés. Várias inseguranças. Mas Moisés olha para aquele que é eterno. Ele olha para aquele a quem a sua esperança está firmada. Naquele que permanece, sempre é o mesmo. Afinal, o nome de Deus é o grande eu sou. Ele não era, ele não vai ser, ele é. Ele é. É assim que ele parte do transitório para aquilo que é eterno. No versículo 1 ele fala de geração em geração e ele dá uma ideia de tempo. Porque a minha geração está caindo, outra está assumindo esse posto de geração em geração tu és Deus. Só que no versículo 2 ele começa a falar de eternidade a eternidade. Não é mais de 50 em 50 anos tu és Deus, mas é sempre tu é Deus. Sempre tu governa todas as coisas. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. A morada, o refúgio de Moisés está exatamente no grande eu sou, no Criador dos céus e da terra. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque Moisés ele traz um conceito aqui que é de extrema importância para todos nós cristãos. Porque na maneira poética de Moisés descrever quem é Deus, de usar algumas palavras para falar, cara, eu não consigo descrever Deus nas minhas palavras, mas eu vou usar alguma coisa para tentar descrever a grandiosidade e a infinitude de Deus, que é o seu refúgio. E ele se refere a um momento que o tempo não existia. Aliás, ele se refere a um tempo em que o tempo não faz a mínima diferença. E aí, como é que a gente chega nisso? Porque ele fala a eternidade. O que é eternidade? Como é que a gente mensura a eternidade? Para ilustrar isso, a gente pode fazer um cálculo matemático bem simples sobre o tempo. Se eu perguntar para vocês, quanto que são 10 anos menos 1 ano? Vamos falar, 9 anos. Se eu perguntar para vocês, 1000 anos menos 1 ano, quanto que é? 999 anos. Se eu perguntar 1 milhão de anos menos 1 ano, quanto que é? 999 anos. 1 bilhão, 999 milhões, 999 mil, 999 anos. Mas e se eu fizer a pergunta, e se eu pegar a eternidade menos 1 ano, quanto que dá? Se eu pegar um número que nunca acaba, que é infinito, menos 1 ano, quanto que dá? Ou se eu fizer a seguinte conta, se eu pegar infinito menos 1 bilhão, dá quanto? Continua infinito, não acaba. Não acaba nunca. Esse é o Deus que Moisés está se referindo. O Deus que Moisés procura refúgio e descanso é um Deus que de eternidade que nunca acaba. A eternidade que nunca acaba, ele é Deus. Ele governa todas as coisas. É nele que ele procura descanso, proteção. Os dias passarão, a vida vai passar, mas Deus vai permanecer. Deus vai permanecer. E mais, quando a gente se une a Deus, quando nós estamos unidos com Deus, nós também permanecemos. Essa é a promessa que a gente recebe em toda a Bíblia. Que em Cristo Jesus nós permanecemos eternamente com Ele. Não porque nós somos eternos, mas porque Ele nos garante a eternidade. Porque Ele é eterno. Tudo passa tão rápido. E tem uma frase que várias vezes eu falei, hoje eu queria muito compartilhar ela com vocês, e eu falei, não, eu tenho que descobrir quem que falou essa frase, porque eu já falei várias vezes. E ela faz muito sentido, e principalmente olhando para um texto como esse. Que ela diz assim, o mundo criado não passa de um simples parênteses na eternidade. Essa frase foi dita por Thomas Browne. É Browne mesmo. O mundo criado não passa de um simples parênteses na eternidade. O que é um parênteses? É simplesmente uma palavrinha entre dois colchetes, né? Colchetes, eu acho que é parênteses mesmo, né? E aí se eu pegar um parênteses e botar aqui no meio da Bíblia inteira, quanto que representa? É um parênteses em toda a eternidade, não representa nada, gente. Essa vida aqui é nada perto de toda a eternidade. Toda a criação é pequena, é um tempo curto perto do todo que nunca acaba. E aí perceba que nas palavras de Moisés, no versículo 2, ele traz justamente a ideia de um nascimento, como se o mundo tivesse acabado de nascer. Ele vai dizer assim, no versículo 2, antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E é muito engraçado porque ele está falando de um nascimento como se fosse um negócio, assim, nasceu ontem. Em um comentário do Charles Spurgeon, ele diz assim, sobre esse versículo, as montanhas para ele, ainda que grisalhas pela neve das eras, não passam de bebês recém-nascidos, coisas
jovens cujo nascimento ocorreu ainda ontem, meras novidades da última hora. O mundo, gente, diante de toda a eternidade, a criação, ela é um tempo tão curto perto daquilo que é eterno. São como novidades da última hora. Parece que nasceram ontem, é um bebê recém-nascido, foi recém-criado. E Moisés continua, no versículo 3 até o 11, ele vai dizer assim: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como sono, são como uma relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Se no início da oração de Moisés ele está olhando para Deus, e somente para Deus, agora ele olha para Deus e com tudo aquilo que é revelado para ele, ele olha para si. Fala, Deus, tu é tudo isso, de eternidade em eternidade tu és Deus. E aí, logo no versículo 13, ele vai dizer, se tu quiser fazer o homem voltar ao pó, tu faz. E ele está olhando para o umbigo dele. Ele está olhando para a infinidade de Deus, para um Deus infinito, e ele está olhando para a sua própria finitude, para a sua própria pequenez. Uma consciência correta acerca de quem Deus é, faz com que a gente reconheça de fato quem nós somos. Sabendo quem Deus é, nós nos colocamos no nosso lugar. Uma expressão que é muito usada hoje nos círculos joviais, né, nas redes sociais é: quem é tu na fila do pão? E a resposta é essa para nós: quem é a gente perto de Deus? Moisés é confrontado por essa realidade, da mesma forma que eu e você somos confrontados pela majestade e supremacia de um Deus infinito. Um Deus infinito que está diante de nós. Não podemos nem controlar os nossos dias, nem a nós mesmos. Ele faz os homens voltarem ao pó, no versículo 3. Esse é o Deus criador dos céus e da terra. Ele fala assim: de fato 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como as horas da noite. Ele está dizendo que ele está diante do Deus criador dos céus e da terra, e que eu e você não somos absolutamente nada. Ele coloca a gente lá embaixo, nós somos tão breves quanto o sono. Ele fala isso no versículo 5. Sabe a céstia que você tira depois do almoço? A nossa vida diante de Deus é como se fosse essa céstia. Acorda, já não existe mais. É isso. Ele está usando essa linguagem para falar, cara, assim, ó, diante de uma vida inteira, o que é uma dormidinha ali depois do almoço? O que é um sono? O que é dormir 8 horas? Nós passamos, ele permanece. Se ele quiser que a gente volte ao pó, a gente volta. Se a gente olhar lá em Gênesis 2, versículo 7, vai dizer que o homem foi formado do pó, que nós viemos do pó. E lá em Gênesis 3:19, vai dizer que por causa do pecado humano, o homem vai voltar para o pó. E o que Moisés está dizendo aqui é que fala, se Deus falar, volte ao pó, filhos dos homens, seres humanos, vocês vão voltar ao pó. Deus tem esse controle, ele é autoexistente, nós não somos. Nós somos criação, não somos criador. Ele tem todo esse poder. Mas o mais alarmante é justamente a nossa brevidade. Nós estávamos falando no início sobre a vida estar corrida. E aí a linguagem de Moisés aqui é que 1000 anos para ele são como o dia que passou. Aí ele joga na nossa cara que a gente é muito pequeno. Melhor, ele até vai além, ele fala que nós não somos nem como as horas da noite. Algumas versões vão dizer que nós somos como como a vigília da noite. E a noite é dividida em várias vigílias. Então não é nem a noite inteira, é uma partezinha da noite. Moisés está dizendo, 1000 anos para Deus são como uma fração de um dia. É quase como se fosse nada. Não é nem uma noite completa. Quem dirá uma vida de 80 anos? Se 1000 anos para Deus são como 3 horas de um dia, 2 horas de um dia, o que é 80 anos diante de um Deus eterno? O que é 80 anos? O que é o parênteses diante de toda a eternidade? Mas sabe por que tudo passa tão depressa? Porque a nossa vida, e parece que no estalar de dedos a nossa vida acaba? Por que a nossa vida, a Bíblia vai usar uma outra linguagem como um vapor? E eu não sei se você
Já esquentou a água para tomar um chimarrão? Você bota a chaleira, quando sobe o vapor, cara, deu um palmo, o vapor sumiu. E nós somos vapor, a nossa vida é tratada como vapor diante de Deus, porque não é nada. Mas sabe por que é rápido? Olha o versículo 7 até o versículo 11. Nós somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados à luz da tua presença. Porque todos os nossos dias estão debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Algumas versões vão dizer que vão-se como um pensamento. E a gente sabe como é que é pensamento. Passou e já esqueceu. A nossa vida chega a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Mas são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa tão depressa. Nós voamos. A vida é curta por causa do nosso pecado. Por causa do pecado que entrou na humanidade. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Paulo fala isso, o salário do pecado é a morte. Mas é muito similar àquilo que foi dito pelo próprio Moisés, lá em Gênesis 2:17. Quando ele fala da condenação do homem comer uma fruta que não era para comer, ele fala, no dia que tu comer, certamente tu vai morrer. E óbvio que a gente entende que aquilo é uma separação de Deus. A gente não convive mais com Deus por causa do nosso pecado, mas isso também repercute em morte, em transitoriedade. Nós fomos criados à semelhança de Deus para ser eternos. E agora, por causa do pecado, a gente passa a viver 80 anos, 100 anos, 120 anos. Por causa do pecado. No relato da queda, Adão e Eva eles se rebelam contra Deus, contra essa ordem expressa. E logo depois eles tentam omitir o pecado que eles acabaram de cometer. Se você lá, Gênesis 3, todo o capítulo, você vai ver que eles comem o fruto e eles tentam se esconder atrás de umas árvores. O relato parece que é infantil. Se você já brincou com uma criança de esconde-esconde, e a criança fala assim, me procura, e ela vai atrás de uma cortina e ela fica sobrando os pés. Cara, quem quer se esconder de Deus? Um Deus eterno, um Deus soberano sobre todas as coisas. Eles tentam se esconder, só que o texto de Moisés, aqui o Salmo de Moisés, ele afirma que até os nossos pecados mais secretos não ficam escondidos diante de Deus. Não só pecados externos. Você pode pensar, eu fiz isso, alguém viu, contou para alguém. Não. O pecado que está dentro do nosso coração, aquilo que a gente pensa, os nossos desejos enganosos, pensamentos impuros, não estão escondidos diante de Deus. Não estão. Ele sabe de tudo. Essa é a razão da brevidade da nossa vida. O nosso pecado. Nosso pecado. Nós somos consumidos pela ira santa de Deus porque nós pecamos contra o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. O Deus eterno, de eternidade a eternidade. Nós ofendemos esse Deus. Mesmo que a nossa vida chegue a 80 anos, como o texto vai dizer, são dias de sofrimento. E não só na última parte da nossa vida, mas durante toda a vida. A gente sofre desde o dia que a gente nasceu. Por causa do pecado. Por causa da nossa ofensa, da nossa rebeldia contra Deus. Esse é um desabafo, esse versículo 10 é um desabafo de Moisés. Moisés já passou dos 80 ali. Moisés está chegando perto dos 120, gente. Porque dos 80 aos 120 ele andou no deserto. Ele sabe qual que é a última parcela da vida. É um desabafo sobre o que o pecado impacta na vida do homem. O que o pecado faz na vida da humanidade, porque arruinou a vida da humanidade. Você pode achar que o Covid foi ruim para a humanidade, mas o pecado foi muito pior. Porque no Covid 6 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas morreram. Mas por causa do pecado, todos nós, toda a humanidade vai morrer sempre. A humanidade vai sofrer por causa do pecado. E essa é uma condenação justa, porque nós ofendemos o Deus Altíssimo, aquele que não tem pecado, aquele que não tem erro nenhum. E é só depois de falar todas essas coisas que Moisés então dá um grito de socorro. Pede ajuda. E ali nos últimos versículos ele faz alguns pedidos de oração para Deus. Do versículo 12 até o 17 ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Nesse primeiro pedido, Moisés pode pedir tantas coisas. Tantas coisas. Lembrem, muita gente está morrendo. Muita gente está sofrendo. E o pedido de Moisés é, nos ensina a contar os nossos dias. Para que o nosso coração seja cheio
de sabedoria. Cheio de sabedoria. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Senhor, que a gente olhe para a brevidade da nossa vida, para a nossa pequenez, para o vapor que é essa vida, para o nosso e que o Senhor nos encha temor do Senhor, que o nosso coração seja cheio de temor do Senhor. Provérbios 9:10 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Moisés disse que o nosso coração se encha de sabedoria. E Provérbios vai dizer que a sabedoria é ter temor a Deus. Então, Deus, olha, tá difícil, minha vida tá curta, eu tô assim, indo para a sepultura, Deus, mas que ao olhar para os meus últimos dias, para olhar para como a minha vida é pequena perto de toda a eternidade, que o meu coração tema a Ti. É isso que Moisés está dizendo. Assim como o maná caía pela manhã, Senhor, nos dá do Teu favor. Nos dá do Teu favor. Satisfaze-nos, no versículo 14, satisfaze-nos pela manhã com Teu amor leal. E todos os dias cantaremos felizes. É justamente esse contraste entre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem que faz com que Moisés dobre os seus joelhos e clame a Deus pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo compaixão de Deus. Tenha compaixão dos teus servos. Outras palavras, ele está dizendo: Senhor, nós pecamos contra Ti, somos dignos da Tua ira, do Teu castigo. Porém, Senhor, nós clamamos pela Tua bondade e misericórdia. Nos resgata, Senhor, da nossa deplorável condição. Porque vai chegar um dia que nós vamos morrer, Deus. E aí, nós precisamos de Ti. Nos satisfaz pela manhã. Nos enche com o Teu amor leal. E olha que legal essa imagem de Moisés, porque Moisés, ele está no meio do deserto, gente. E se vocês já leram essa história, vocês sabem que no deserto não nasce nada. Ninguém planta nada. Porque não nasce nada. E todas as manhãs caía o maná para eles se alimentarem. Todas as manhãs. E o que Moisés fala? Todas as manhãs nos enche com o Teu amor leal. Deus está sendo leal com aquele povo durante toda a caminhada deles no deserto. Assim como o maná cai, Senhor, nos enche de alegria, nos enche do Teu amor. Nos enche com o Teu favor recompensador. E aí ele fala: em nós cantaremos felizes todos os nossos dias. Todos. Não é um, não é dois, é sempre. E antes, quando a gente estava no louvor, quando o Léo estava orando, ele falou isso, que a gente louve a Ti todos os dias, que o Senhor nos enche de alegria todos os dias. Por quê? Porque Ele nos enche com o Seu amor leal. A confiança de Moisés está naquele que permanece, naquele que é por toda a eternidade, daquele que não muda, daquele que é Senhor sobre o tempo, que criou o tempo, que não está sujeito ao tempo. Moisés vai pedir que Deus dê alegria a ele nesse tempo de aflição e sofrimento. Só que a questão, se vocês pararem para pensar, Moisés ele fala assim: Deus nos alegra no meio da aflição e de sofrimento. Mas nos versículos que a gente leu antes, ele falou assim: essa vida é de dor e sofrimento. Como é que ele falou que a vida é de dor e sofrimento de 70, 80 anos e agora ele fala: Deus nos alegra na dor e sofrimento, nos livra dessa dor e sofrimento? Alguma coisa quer dizer que ele não está olhando para esses 70, 80 anos, ele está olhando para além disso. Nas entrelinhas da oração, Moisés está pedindo por redenção. Ele não está pedindo para aquela situação em específico, mas ele está olhando para o problema da humanidade, para o problema do homem, para o nosso problema. Ele está pedindo para que Deus encha ele de alegria numa vida nova, numa vida eterna, que somente aquele que é verdadeiramente eterno pode dar a verdadeira vida eterna. Moisés está pedindo que Deus intervenha nesse problema do pecado. Ele está pedindo: Deus, a gente não tem o que fazer. A gente precisa que o Senhor intervenha. Faça alguma coisa. Se logo lá no início eu disse que Moisés está nos ensinando a orar e que ele nos dá um modelo de oração, aqui tem um conselho para a gente mudar a nossa oração, da oração de Moisés. Porque Moisés, ele está orando pedindo: Deus, a gente carece do Teu favor, a gente precisa que Tu venha. Só que a diferença da nossa oração hoje é porque Deus atendeu a oração de Moisés. Deus veio, Deus cumpriu aquilo que Moisés está pedindo. Ele fez algo por nós. Os feitos de Deus e o esplendor dele foram manifestos aos servos e os filhos dos seus servos. Deus manifestou a sua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Ele manifestou a sua compaixão, que é aquilo que Moisés está pedindo. Meu Senhor, tenha compaixão dos teus servos. E hoje nós temos essa compaixão, nós recebemos misericórdia, nós recebemos graça que nós não merecemos. Cristo é quem resolve o problema do pecado e da morte.
Ele venceu a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança, sempre será a nossa esperança. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo morreu por nós, aquilo que Moisés estava suplicando a Deus, estava clamando a Deus, ele nos deu de presente em Cristo Jesus. E agora a gente pode se alegrar e cantar felizes, como foi a oração no louvor. Todos os dias da nossa vida nós podemos cantar felizes porque nós recebemos uma nova vida, vida eterna e que não acaba, porque o nosso Deus é eterno. Porque a nossa esperança não está em nós mesmos, mas porque a nossa esperança está no mesmo refúgio de Moisés, o Deus eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele resolve o nosso problema. Mas diante de tudo isso, que a gente vê Moisés falando, e que a gente também é confrontado porque a gente olha e a gente vê a nossa pequenez, e nós vemos a grandiosidade de Deus. Eu queria te perguntar, não para você responder, mas é uma pergunta para você simplesmente pensar, quem Deus é? Mas não para responder aquilo que foi falado até agora, mas quem Deus é para você. A sua atitude na sua oração é a mesma de Moisés, de dobrar o seu joelho e falar, tu és o Criador dos céus e da terra. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De geração em geração, tu é o meu refúgio. Eu não tenho para onde correr. Não há abrigo melhor do que o Senhor. Esse mesmo Deus, essa mesma consciência que Moisés tem de Deus, você tem essa consciência? Você olha para Deus da mesma maneira que Moisés olha? Que busca conforto, que busca descanso, suas respostas em Deus? E aliado a isso, você tem a mesma atitude de Moisés? Quando olha para a eternidade, olha para quem Deus é, você olha para si mesmo, você tem uma consciência correta de quem você é. Você já se colocou no seu lugar? Ou você ainda quer ficar de pé diante de Deus e dizer, eu mereço, eu sou bom, Deus. Olha para mim, ouve a minha oração porque eu sou bom. Eu pergunto tudo isso porque algum tempo atrás eu ouvi uma frase que, assim, me impactou bastante, dizendo que todas as heresias, elas saem de uma falsa compreensão, de uma compreensão errada de quem Deus é e de quem nós somos. E quando a gente para pensar, é exatamente isso. Adão e Eva se colocaram no lugar de Deus e por isso pecaram. Satanás pecou porque ele queria ser igual a Deus e por isso que ele pecou. Talvez você não vai querer o favor de Deus porque você se acha bom o suficiente, que você não precisa de Deus. Você se colocou no mesmo patamar de quem Deus é. Ou talvez você colocou Deus como alguém que não tem poder sobre todas as coisas. E se ele não tem poder sobre todas as coisas, ele não é Deus. E não é digno de confiança. O que Moisés afirma aqui é que nós devemos confiar naquele que é soberano sobre todas as coisas. Naquele que é eterno e que garante uma vida eterna. Porque se ele não é soberano, ele não pode garantir a salvação. Você sabe quem Deus é. Quem Deus é para você. Quem você é diante de Deus. Essa é a resposta. Muitos filósofos ficam a vida inteira se perguntando isso, tentando achar respostas, mas não se compara quem nós somos com Deus. Assim como o refúgio de Moisés, como o descanso de Moisés, como o abrigo de Moisés estava em Deus, a segurança dele estava em Deus, que a nossa segurança, o nosso refúgio esteja no Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus eterno. No Deus que permanece, um Deus que não está sujeito ao tempo. Um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Sempre, de eternidade a eternidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus grandioso. E Senhor, obrigado porque o Senhor fala a nós através da própria oração de Moisés. O Senhor mostra que nós somos pequenos e que nós carecemos da Tua misericórdia, do Teu favor, Senhor. Do Teu perdão. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor veio a nós. Em Jesus Cristo nós somos salvos do pecado e da morte, de uma vida transitória. E nós somos salvos dessa transitoriedade para a Tua eternidade, para viver contigo, onde nós cantaremos felizes, alegres para sempre, Deus. Nós somos gratos pela Tua salvação. Nós somos gratos porque nós somos pequenos, mas porque o Senhor é grande. Porque o Senhor venceu a morte, a tumba está vazia e o Senhor ressuscitou. Essa é a nossa esperança, essa é a beleza do Evangelho e nós somos gratos a Ti, Deus, pela boa notícia de que pecadores são salvos, meu Deus. O Senhor nos salvou, não é mérito nosso, é dom que vem de Deus. Nós Te agradecemos por tudo, meu Deus. Que as nossas vidas sejam vidas entregues em louvor e adoração a Ti, com os joelhos dobrados, Deus. Com o coração quebrantado e contrito, reconhecendo quem Tu és e reconhecendo quem nós somos.
reconhecendo a nossa transitoriedade e a brevidade dessa vida, mas reconhecendo a eternidade que o Senhor é, que o Senhor tem. Nós pedimos por isso, Pai. Fala ao nosso coração, transforma o nosso coração sempre. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos.